Ela é amazonense, advogada formada pela UFAM e mora nos Estados Unidos, onde fez mestrado. Mas para sair daqui da cidade e chegar aos Estados Unidos, houve uma dificuldade natural. Primeiro, para saber os trâmites burocráticos, como sair daqui e estudar nos Estados Unidos. É por isso que a nossa conversa de hoje é com a Yasmin Souza. Ela está aqui na tela com a gente. Yasmin, muito obrigado por ter aceito o convite do Real Time 1. Obrigado mesmo. Oi, Yasmin, eu imagino a dificuldade naquele momento para reunir papelada, documentação de proficiência na língua inglesa, certificação, ou seja, e claro, identificar o centro de estudo aí nos Estados Unidos que seja um centro de estudo que vantajoso para você. Como é que foi isso? Então, foi muito difícil, né? Porque o processo é bem diferente do Brasil. No Brasil, estamos acostumados para entrar na faculdade, a gente faz uma prova, estuda e passa e tá tudo certo. E eu escolhi os Estados Unidos para ser o país que eu queria estudar, então foi bem difícil entender como funciona o processo deles. E no momento que eu descobri, o processo parece ser muito grande, porque são muitas documentações, como você falou, tem a prova de proficiência em inglês, eu tive que fazer a prova mais de uma vez, então foi assustador no começo. Então é muito importante que você contrate um serviço que possa te ajudar nesse processo para ficar tudo mais tranquilo. Pois é, essa consultoria você está focando para quem é um operador do direito, seja bacharel ou seja com a carteira ali da OAB nas mãos. Essa pessoa que tem a vontade de fazer um curso equivalente à pós-graduação, um mestrado, pode entrar em contato com você, porque necessariamente existem diversos centros de estudo, como eu falei ainda há pouco, que oferecem esse tipo de serviço. Mas aí tem que encaixar no perfil do profissional que está saindo do Brasil, nas condições financeiras e na localidade onde ele quer morar, nos Estados Unidos. É um pouco disso? Isso, justamente. Nosso público é realmente advogados e profissionais do direito, bacharéis em direito, porque o curso que a gente trabalha com o que a gente chama as aplicações, que é basicamente a candidatura, ele é um curso de mestrado. No Brasil, ele equivale a uma pós-graduação, mas ele é um mestrado reconhecido internacionalmente. E para você se candidatar a esse mestrado, você precisa preencher vários formulários e enviar documentações. E nós também não só trabalhamos com auxílio nessa documentação, mas também no auxílio de encontrar faculdades. Então, muitas pessoas chegam para a gente perguntando que faculdade que eu posso entrar, como que funciona o critério de seleção, se alguma faculdade é mais difícil que a outra. Então, até esse processo inicial de escolha de faculdade nós também fazemos. Então, a gente acompanha durante todo o processo, até se a pessoa ainda tem algumas decisões para tomar, nós damos todo o auxílio de informação para poder fazer a melhor decisão. Bom, eu acredito, assim, é uma dúvida minha, na verdade. Quando você pensa em fazer uma pós-graduação, um equivalente a um mestrado, um curso nos Estados Unidos, essas universidades você tem que escolher também no estado onde você quer morar, no estado onde você quer cursar. Porque, afinal, tudo isso também leva um impacto. Quem vai para Nova York, quem vai para Washington, quem vai para Miami, ou seja, há uma diferença, eu acredito, até de valores. Exatamente. Os estados aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde eu moro, eles variam muito em relação ao custo de vida. Temos estados que são mais em conta e as faculdades também mudam de valor, né? Então, nós temos faculdades que, geralmente, quando elas estão no top 10 ali, que tem um ranking que ele é publicado todo ano por um órgão aqui. Então, tem que levar em consideração todos esses custos e nós também ajudamos os nossos alunos clientes com essa pesquisa para realmente eles se prepararem para o custo, que não é um custo barato, né? Realmente, eu falo que é um investimento, porque realmente é um investimento na sua educação, na sua vida profissional. Então, é um processo bem longo. Yasmin, na consultoria que você presta, há também essa curiosidade de fornecer, ou melhor, essa possibilidade de fornecer a quem está contratando o serviço de vocês, dizer, olha, é mais fácil morar, digamos, em Miami, vou dar um grosso exemplo aqui, Miami, porque o aluguel é mais barato, você consegue estudar na universidade por X valor, você tem a possibilidade de fazer compras para casa com X valor. Tudo isso vocês dão uma orientada também em quem está buscando serviço. Nós damos uma orientada, principalmente porque as faculdades, no site, elas já dão valores de custo de vida, por exemplo, então a gente consegue ter uma noção por aí, passar isso para o aluno. E também o que acontece na diferença de estados que você mencionou, aqui nos Estados Unidos, por exemplo,
é que nós precisamos primeiro entender o objetivo do aluno em relação a esse mestrado. Então, o que ele vai querer fazer depois do mestrado? Se ele vai querer realmente praticar advocacia aqui nos Estados Unidos ou se ele vai querer voltar para o Brasil. Então, tem que entender por quê. Cada estado dos Estados Unidos tem critérios diferentes em relação a quem pode fazer a prova da ordem aqui. Então, alguns estados não permitem que estrangeiros só com esse mestrado façam a prova da ordem e outros estados permitem. Então, dependendo do estado que você escolhe e dependendo do seu objetivo, você vai ter que mudar um pouquinho do seu plano, porque eu vou dar um exemplo bem clássico aqui. A Flórida é um estado que não aceita que os estrangeiros que façam esse mestrado prestem a prova da ordem. Para você prestar a prova da ordem, você tem que fazer a faculdade de Direito completa aqui, que dura 3 anos, inclusive, que é um outro curso. Então, isso também impacta bastante, são muitos detalhes. Por curiosidade, até para quem está assistindo a gente e, obviamente, que olha para você, que saiu aqui de Manaus, assim que formou e fez um curso aí nos Estados Unidos, qual foi a tua região de estudo, a tua preferência pelo estado? E você conseguiu o exame da ordem, passar no exame da ordem aí, ou você atua hoje numa multinacional, não é isso? Isso. Hoje eu atuo na Amazon, não como advogada, eu sou assistente jurídica, mas eu trabalho no setor jurídico da Amazon, mais especificamente para AWS, que é a empresa de nuvem da Amazon, que é a maior do mundo, inclusive, atualmente. E o meu objetivo sempre foi trabalhar na área jurídica aqui, então por isso que eu escolhi o mestrado, porque realmente me abriu portas. O ensino, que eu posso dizer que é bem diferente do Brasil, eu tive muita dificuldade no começo da faculdade. O curso dura 1 ano, porém é um curso muito puxado. O sistema de ensino aqui se difere muito do Brasil, porque, por exemplo, aqui as pessoas estudam o assunto antes de ir para a aula. E no Brasil a gente tem o costume de chegar na aula e sentar e ouvir o professor, e é isso. E aqui nós temos que fazer muitas leituras antes. Então, foi realmente um estudo em tempo integral, que eles chamam aqui, realmente é tempo integral, porque você estuda o dia inteiro, até quando você sai da sala de aula, não é só um estudo lá. Então, eu tive muita dificuldade, porém, os frutos eles vão chegando depois, e foi um investimento que vem se pagando aos poucos. Em relação à prova da ordem daqui, eu já fiz, inclusive agora eu estou esperando o resultado. E nós vamos saber, depois eu dou um update se deu tudo certo em relação a isso, mas eu já trabalho na Amazon atualmente e estou muito feliz. Eu realmente gosto muito do mercado de trabalho aqui, me encontrei bastante e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, esse processo de seleção para você ingressar na universidade, naturalmente você vai para aquela universidade que você está fazendo a principal opção, ou você tem que escolher 2 ou 3 universidades para que uma selecione você? Como é que funciona um pouco isso? Então, a lista de faculdades você pode escolher. Para você se candidatar, você pode se candidatar para quantas você quiser, basicamente. Então, eu, por exemplo, quando fiz meu processo, eu me candidatei a 8 universidades e fui aceita em 7. Então, você pode, mas se você quiser aplicar, que a gente chama aplicar, se candidatar a 3, não importa. E aí, quando você é aceito, vamos dizer que você é aceito em todas as 4 que você escolheu, você tem que escolher realmente só uma para fazer o curso, mas o número de faculdades que você vai se candidatar fica a seu critério. E, obviamente, nós, por exemplo, na consultoria cobramos por faculdade, então, dependendo do custo que você vai querer gastar com tudo isso, isso pode também ser um fator, mas não tem limite de faculdade que você pode se candidatar. E como é que funciona a seleção em si da universidade? Ela olha o currículo, você faz uma prova, como é que funciona isso? Então, o processo de seleção, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por exemplo, que são geralmente os destinos mais comuns para esse mestrado, eles chamam de um processo holístico, que significa como um todo. Então, eles analisam realmente o aluno como um todo. Então, eles vão analisar o seu currículo, eles analisam as suas notas da faculdade, por isso que eles pedem um histórico escolar da faculdade, com todas as notas, que tem o seu coeficiente de rendimento também, que é aquela nota de 0 a 10, que a gente converte para o valor do país, porque muitos têm uma outra medida. Eles também analisam cartas de recomendação, então você vai precisar de cartas de recomendação, por exemplo, de professores da faculdade ou de ex-chefes que você já trabalhou, eles vão recomendar você, essas cartas também são analisadas. Também, obviamente, a nota da sua prova do inglês, né, da proficiência do inglês, isso é analisado pela faculdade. E, no final de tudo, temos uma redação que o aluno mesmo tem que escrever em relação à história dele, ele tem que contar por que ele quer aquele curso, talvez contar um pouco da história dele em relação ao mundo do direito, como que ele escolheu o curso e quais são os planos para o futuro. Então, é realmente uma redação que o aluno tem como mostrar sua personalidade, os seus sonhos, os seus planos, e isso conta muito, muito nessa candidatura. Então, realmente a faculdade analisa
todos os documentos de formas diferentes e porque tenta analisar o aluno como um todo mesmo. Certo. Você mencionou que a consultoria, ela também serve para quem deseja fazer uma faculdade, fazer esse curso em uma faculdade na Europa. Ou seja, Estados Unidos e Europa é uma área de abrangência da consultoria que você presta. Isso. Geralmente esses são os destinos mais procurados, mas também outros países têm esse curso, como a Austrália, Nova Zelândia, porém, geralmente as pessoas, muito Estados Unidos, porém também temos Europa, inclusive a minha sócia e parceira que está comigo nessa empresa, ela fez o mestrado dela na Suíça e atualmente ela atua na Suíça em uma empresa suíça que trabalha no ramo da música, ela trabalha no jurídico deles como advogada corporativa, e ela inclusive conseguiu um visto de trabalho lá, ela conseguiu um visto como profissional altamente qualificada, então com certeza o mestrado está ligado a essa conquista que ela teve, então esse é um mestrado que abre portas em qualquer país que você vai fazer, e realmente eu digo que ele é uma porta de entrada para o brasileiro, para o estrangeiro que quer migrar para algum outro país, porém continuar na carreira jurídica, que é o problema de muita gente, é o medo de muita gente. Eu quero ir para um outro país, porém eu não quero deixar a minha área, porque eu gosto do direito, porém o direito é diferente em todo canto, mas existem formas, e esse mestrado é realmente, acredito que hoje é a melhor forma de você trabalhar na área jurídica, estudar primeiro para trabalhar na área jurídica fora do país. Yasmin, esse sonho não é um sonho barato, não é um sonho acessível, infelizmente. Mas vamos por parte, pelo início dele, pela consultoria. Custa quanto em média? Então, nosso pacote inicial, nós trabalhamos com, no mínimo, aplicação, candidatura para 3 universidades, e ele começa em R$ 7.500, isso para 3 universidades, e a partir desse valor nós podemos adicionar, se você quiser aplicar para 4, 5, nós vamos adicionar e nós cobramos um valor por universidade a partir dali, mas então o valor inicial fica em R$ 7.500. Certo. Yasmin, para quem tem curiosidade, até mesmo de saber, ou entrar em contato com vocês, a forma de comunicar é através das redes sociais. Isso, nosso Instagram é realmente o nosso grande portal. Também temos um e-mail que você encontra no nosso Instagram, mas o nosso arroba é GetYourLLM. GETYOUR LLM. Isso, LLM é o nome do curso. Isso. Yasmin, você falando até mesmo, já é a terceira vez que você menciona isso, mas não custa nada a gente deixar, antes de finalizar esse bate-papo, de frisar. O certificado de um curso de língua inglesa serve ou ainda assim tem que fazer essa prova, como você mesma fez? Como é que funciona esse reconhecimento de um certificado? Cursei inglês aqui, fiz 3, 4 anos de inglês em Manaus ou aqui no Brasil. Como é que funciona essa equivalência? Então, as faculdades aceitam algumas provas, as provas mais aceitas pelas universidades são uma prova chamada TOEFL e uma prova chamada IELTS. Essas são as mais aceitas. Agora, Duolingo também tem uma prova que algumas faculdades estão aceitando, porém, o certificado, por exemplo, se você fez um curso de inglês numa cultura inglesa, como foi o meu caso, ele não é aceito pela faculdade, e sim essa prova. Você faz a prova e com a sua nota você envia essa nota para a faculdade, e cada faculdade tem uma nota de corte. Então, por exemplo, o TOEFL é uma prova que geralmente as faculdades pedem uma nota 100. Então, se você tira menos que 100, provavelmente o seu application não pode ser aceito. Então... E quem aplica essa prova? Desculpa te perguntar. Desculpa, repete. Quem aplica a prova? A prova é feita mesmo pelo órgão que faz a prova. O TOEFL tem um órgão que produz a prova e você vai num centro e você faz a prova lá. Entendi. Oi, Yasmin, eu quero te agradecer. Obrigado mesmo pelo tempo aqui com a gente, para falar um pouco sobre isso, essas curiosidades que quem está assistindo a gente, quem é um operador do direito, quem está estudando, que sonha numa carreira internacional, ou mesmo voltar para o Brasil com um currículo bem mais robusto, é uma oportunidade tanto de ter noção qual o caminho, né? Porque eu imagino você, logo que saiu daqui de Manaus, deve ter tido inúmeras dificuldades de ter acesso a todos esses detalhes burocráticos, natural para ingressar num outro país e ingressar para estudar. E não, eu que agradeço a oportunidade de contar, porque realmente eu acho que hoje o nosso maior objetivo é começar a falar sobre esse mestrado, porque muitas pessoas não sabem da existência, ele realmente vem mudando a vida de muitas pessoas, e eu sou uma delas, minha sócia também. Então nós queremos que essa mudança seja na vida de mais pessoas que também sonham com isso e querem realmente o auxílio de pessoas que entendem sobre o processo e podem acalmar durante tudo isso.
Tá certo. Yasmin, obrigado mesmo. Boa sorte para você na sua carreira aí nos Estados Unidos. Te agradeço mesmo. Valeu. Você é um exemplo para muitos amazonenses que estão nos assistindo. Afinal, foi um amazonense que saiu da UFAM, formou em Direito e hoje atua na Amazon como na assessoria jurídica da empresa. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp, por exemplo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, @realtime1play. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.